Bom, pessoal, então, a gente voltando aqui, deu um pequeno erro, né? Deu um problema no programa, acabou o espaço, né? No- Aqui no negócio para gravar, mas agora estamos bonitos, estamos de volta. Falamos então dos times da parte de baixo da tabela, a gente vai entrar numa parte um pouco nebulosa, né? Que é o meio da tabela, vamos até antes do sexto colocado, né? Que são os times aí, né, e aí inclusive, né, isso o nível, né, do campeonato mostra o aumento do nível do campeonato, que algumas equipes aí que outrora, né, eram bastante importantes estão numa situação ruim, e quando um time começa a se destacar no campeonato, você vê o impacto que isso afeta em toda a competição, né? Então a gente tem o Crystal Palace, né, como sempre na situação de tabela dele, aí no meio de tabela, assim como o Aston Villa. Só que a gente tem três times na verdade com uma campanha muito interessante. A gente tem o Brentford, o Brighton e o Fulham, né? Respectivamente em nono, oitavo e sétimo. O Fulham até colado no Liverpool, que é o sexto. Então, os times que estão em briga por competições europeias, né? E, talvez, entre aspas, né, uma das decepções, né, da temporada é o Chelsea. O Chelsea, né, que trocou de dono, né? Trocou de gestão por conta das situações aí que o nosso planeta girou, né? Acabou saindo, né, o dono de longa data, né, o Abramovich, então um grupo novo que tentou talvez acho, botar muito a mão na massa. E aí quando você bota muito a mão na massa, o efeito pode ser positivo ou negativo. No caso do Chelsea, o efeito claramente é negativo. O time 10º lugar no campeonato, muito longe das aspirações que o clube costuma ter. E como o Vitor já falou, que a gente estava na parte anterior, né, a receita impacta muito, né? Então, assim, o dinheiro que entra pro time quando o time deixa de cai para a segunda divisão é muito sério, né? Ele falou da situação do Wolverhampton, cair para a segunda divisão seria desastroso por conta da grana, né, que ia deixar de entrar. E o Chelsea, uma coisa, né? O Chelsea tem um elenco para jogar competição europeia, né? Então, quando você não joga, o dinheiro também cai drasticamente, né? Então, acaba impactando no trabalho do clube, nas contratações, até mesmo no planejamento financeiro, né, do que o clube tem para a temporada, né? E até mesmo no impacto do interesse da mídia, dos torcedores no clube. Então é muito perigoso, muito ruim a situação do Chelsea. E destaque, né? Como a gente fala, aí acontece, né? Quem não tem nada com isso é o Brighton, o Brentford e o Fulham, né? Que estão fazendo campanhas muito boas. O Fulham trouxe uma galera aí, né? Tem um pessoal interessante, tem o William, né? Que a gente pode lembrar aí. Então vem numa galopada boa. E eu queria saber do Vitor, né? Inclui o Crystal Palace e o Aston Villa, que acho que o mais importante para eles é ficar longe da briga do rebaixamento. E eles estão atualmente, né? 5 pontos distante do Leicester, né? Que faz aquele grupo da disputa do rebaixamento. Então 5 pontos dá um respiro. Não garante nada, mas dá um respiro neste momento atualmente no campeonato. E esses outros times, né? Que aí a gente vai avançar um pouquinho na tabela e estão brigando por vagas em competições europeias, correndo o risco até do Chelsea ficar de fora. A gente talvez ter um Brentford, um Brighton ou até mesmo um Fulham em alguma competição aí da Europa na próxima temporada. Como é que você vê isso daí, Vitor, nessa situação desses times aí, a situação do Chelsea, né, que acho que é o nosso foco agora nos times de meio de tabela aí da competição. Começando aí primeiro pelo Crystal Palace e pelo Aston Villa. Ainda correm risco, né? Estão ali no meio da tabela, mas tem problemas de repente perder dois, três jogos seguidos e entrar naquele bolo de brigar contra o rebaixamento. O Crystal Palace, praticamente time do Textor, né? Um dos times do dono do Botafogo, veio num trabalho sólido do Patrick Vieira. Patrick Vieira, para quem não lembra, grande volante da época do Arsenal, do último título até do Arsenal da Premier League. Então, praticamente, um trabalho do segundo ano seguido, segunda temporada seguida, desculpa, segunda temporada seguida, que ele é o treinador, tem um trabalho meio que sólido ali, com bons jogadores ali, entre esses bons jogadores, você tem jogando aberto o Serra que não foi bem, tudo grande, pelo Manchester United não foi bem, mas praticamente é um jogador de muita entrega ali, jogador do 1 contra 1, muito forte no mano a mano ali no Crystal Palace. E o Crystal Palace praticamente também, às vezes o Crystal Palace é um time meio que assim 880, né? Ele faz jogos muito bons contra equipes muito fortes, assim, o Manchester City é um adversário que ele costuma dar muito dano para o Manchester City, tanto em casa quanto na casa do Manchester City, ou praticamente jogos muito abaixo, como ele fez praticamente no jogo passado contra o Tottenham, ele tomou uma goleada, né? Então o Crystal Palace ele alterna muito
precisa tirar um pouco essa alternância nos jogos para praticamente se consolidar um pouco mais, não chegar a ter essa chance de começar a brigar contra o rebaixamento, que é uma luta feroz ali, mas o Crystal Palace sempre se mantém ali no meio da tabela, tenta subir um pouco mais, mas acho que o trabalho do Patrick Vieira é meio isso, meio de tabela com as peças que ele tem ali no elenco. O Aston Villa tem a troca de treinador, começa mal, brigando para não cair com o Dier, tem a troca agora de treinador pelo Naemi, que até um desafio bem interessante do Naemi, né? O Naemi consolidado ali no Villarreal, boas campanhas, larga o Villarreal, que ali ele brigava nas primeiras posições do Campeonato Espanhol, para vir para brigar pelo rebaixamento no Aston Villa, para você ver que o nível da Premier League, nível do futebol inglês, hoje é maior do que, de repente, times. Você sempre um time, brigar num time, mesmo que brigue para não cair na Premier League, é melhor do que você estar num time que vai brigar ali nas primeiras posições de um outro campeonato do futebol europeu. É o que o Naemi apostou, dá meio que uma revolução no time, dá uma mudada no time. O Felipe Coutinho era titular, vai para o banco, ele aposta num time mais físico, um time de uma marcação um pouco mais alta, mas um time também com uma pegada, mais uma ligação direta, até mudando um pouco o estilo do que é o Naemery, em seus trabalhos, para dirigir o PSG, era um time mais de posse de bola. O próprio Villarreal dele, ele tinha também um time de posse de bola, mas assim, não trabalhava tanto em ligação direta. Ele muda, ele trabalha num time mais de ligação direta, um time mais reativo, até para aproveitar um pouco mais a força física dos seus jogadores, principalmente porque o trabalho de jogador que tá muito. Até, procura o nome aí pra mim, eu sempre esqueço o nome dele. Um jogador que tá tendo visto até pra seleção inglesa, pra essa nova geração da seleção inglesa, que é um cara que vem entregando gols, vem entregando pivô, vem entregando muito o desafogo do time. Então ele muda um pouco. O Felipe Coutinho, nessa mudança, Tá, peraí. o Não, time dele pode seguir meio, que eu tô vendo aqui. Pode seguir que eu tô vendo aqui. o time dele meio que cai. O Felipe Coutinho cai pro banco. Essa mudança, porque o Felipe Coutinho é um cara que tem uma dificuldade em trabalhar nessa transição rápida. É para ele trabalhar entre linhas. Ele vai pro banco para ter um time um pouco de ligação mais direta, ser um time Você fala do Danny Ings, o atacante. Não, é um outro. O Danny Ings hoje está no banco. O Danny Ings também era titular com o Dier, vai para o banco, é um outro centroavante. Hoje é o titular. Watkins. Quem? Watkins. Isso, o Watkins. Wally Esse. Watkins. Ele Jovem. também está sendo, Ele era da seleção de base, se eu não me engano. então ele tá sendo visto para ser Isso. hoje o reserva do Harry Kane na seleção, né? Da, da Inglaterra. Está indo muito bem, fazendo gols, segurando a bola. E ele é um cara que trabalha muito em facão também, né? Ele foi ponta uma época no, no Aston Villa, agora vem para ser centroavante. Então, o Douglas Luiz cresce muito, porque o Douglas Luiz está tendo uma função é um cara que tem bom passe, até pela essa ligação direta, a bola passa muito pelo pé dele. Então, praticamente, o Naemery muda um pouco essa filosofia. Já Brentford e Brighton, campanhas ótimas, cara. E principalmente o Brighton, né? O Brighton começa com o Graham Potter, chegou a ficar até em quarto lugar, terceiro lugar no começo do campeonato. Óbvio, não sustentaria, cai um pouco. E aí chega um novo treinador, o Graham Potter acaba indo para o Chelsea. Você tem um novo treinador e a equipe consegue manter o padrão. Teve algumas derrotas, né, na estreia do treinador novo, mas consegue praticamente, mesmo sem o treinador novo, ter um time de muito competitivo, muito forte, entrega grandes jogos, dificilmente consegue vencer o Brighton, principalmente na casa do Brighton. Jogos muito difíceis. Tem o McAllister, grande Copa do Mundo pela Argentina, é um dos jogadores ali principais da equipe, é um jogador novo. Ali ele atua mais centralizado na seleção argentina, ele atua muito pelo lado esquerdo do campo, vindo por dentro, no lugar, óbvio, do Lo Celso, que era o titular daquela função, e não vai para todo mundo por uma lesão. Ali no Brighton ele atua mais centralizado, e provavelmente não deva ficar no Brighton, então vai ficar só até o final da temporada. Acabando a temporada, provavelmente está muito valorizado o McAllister. Então é um time assim, muito competitivo que consegue entregar. E o Brentford, mesma coisa. O Brentford muito forte, acabou de vencer o Liverpool por 3-1, assim, jogando melhor. É um time também que trabalha muito reativo, com as linhas mais baixas, para um jogo em velocidade, um jogo muito de contra-ataque, de transição rápida, 2, 3, 4 passes no máximo para chegar no gol. Então,
boa campanha das duas equipes, que praticamente não devem passar susto. E ano após temporada após temporada, né? Não é a primeira vez que as duas equipes já estão 3 temporadas seguidas já na Premier League e vem se mantendo com bons trabalhos aí na Premier League. Aí você tem o Chelsea. O Chelsea está sofrendo muito com lesões, né? Essa troca de treinador, troca de posse e muitas lesões, né? Muitas lesões. Agora você teve Sterling e Pulisic se machucando. Você tem praticamente fora da equipe o Chilwell, lateral esquerdo. Você tem praticamente fora da equipe por um tempo. Você teve Reece James fora da equipe por um tempo. Então, praticamente, você está tendo muitas lesões e algumas contratações que não encaixaram. O Aubameyang veio do Barcelona, ainda não se encontrou. O Havertz deu uma caída. Você tem a chegada agora do volante que veio do Mônaco. Precisando de um tempo que vem começando a se adaptar. Então, assim, você precisa ainda algumas contratações que você tem o Cucurella, que acabou de chegar, mas ainda também está se adaptando à equipe, vem fazendo bons jogos, mas precisa também de um tempo ainda para se adaptar também à filosofia do Graham Potter, que precisa de um tempo, ele muda um pouco a filosofia do que era do Tuchel. Tuchel é um cara que gostava de um time de posse do Graham Potter, até por dirigir o Brighton, um cara que trabalha menos em posse de bola, trabalha muito em time com uma ligação direta, um time mais objetivo, na transição mais rápida. Você precisa de um tempo. Está fazendo novas contratações, o Andrei brasileiro acabou de ser contratado, vai vir do Vasco. Você tem praticamente a contratação ainda de outras peças pro Chelsea. Então, assim, precisa de um tempo. Acho que o Chelsea está meio que reformulando o seu elenco. Ele tinha um elenco um pouco mais envelhecido, começa a trocar um pouco mais as peças para um elenco mais novo, então precisa de um tempo, isso requer um pouco mais de tempo, isso faz que o Chelsea praticamente não tenha até uma boa temporada na Premier League, precisa ainda praticamente cair um pouco de produção também, o próprio Ziyech fez uma boa Copa do Mundo, mas não vem entregando grandes jogos ali no Chelsea, então você precisa de um tempo a mais, então assim, Chelsea vem reformulando com o Faná acaba de ser contratado, o zagueiro, por exemplo, do Leicester, vem para brigar para ser titular lá do Koulibaly e do Thiago Silva. Não sabe se o Thiago Silva vai renovar, né? O Thiago Silva tem até a final da temporada, mas vem fazendo grandes jogos, acho que até capaz do Thiago Silva renovar. Está tendo grandes jogos, está muito alto nível, fez uma grande Copa para o Brasil. Você precisa de um tempo para o Chelsea. Jogava muito com a linha de 3 zagueiros, uma linha de 5 atrás, já mudou para um 4-4-2, com praticamente 4-3-3, né? Até às vezes um 4-2-4, fixa ali o Kovacic e esqueci o nome desse menino que veio, é muito bom jogador, veio do Mônaco jogou contra o Manchester City ontem, né? O Chukwuemeka. Não, acho que não sei se é esse. É um outro volante que vem jogando. Não, O Zacarias Chukwuemeka é da base, um menino também está tendo mais oportunidades, é um menino que vem da base do Chelsea, mas ele vem tendo mais oportunidades ali para jogar. Então precisa de um tempo. O Chelsea com muitas lesões, se não me engano, 8 lesões, jogadores que seriam titulares. Tem a chegada do André, acho que o André, boa contratação do menino André do Vasco, vai brigar ali para esse meio campo, porque esse meio campo você tem o Jorginho, é um cara que não deve ter o contrato renovado, já está numa idade, segundo o Chelsea, um pouco mais novo. O Jorginho é novo, né? Para mim é novo, ele tem 31 anos, mas o Chelsea quer dar uma rejuvenescida nesse meio campo, então quer fazer algumas mudanças. Então, praticamente, você tem algumas. Demora um pouco. A filosofia do Graham Potter, de saída de 3 zagueiros para uma linha de 4, um 4-3-3, às vezes um 4-2-4, com os dois volantes fixos, o Kanté ainda com muitas lesões. O Kanté é um cara essencial, está fora da equipe. Então, assim, o Chelsea precisa ainda de um tempo, praticamente, para saber como que o Graham Potter vai implementar essa filosofia. O Aubameyang não entrou, não encaixou, vai trabalhando o Havertz ali como um falso 9, o Havertz também como centroavante fixo. Não é a dele. Então, assim, precisa de um tempo para ver como o Chelsea. A temporada é muito de uma entrada de filosofia. Uma filosofia nova para o Chelsea.
assim, tentar pelo menos pegar alguma competição, tentar alguma coisa nas Copas, né? Tentar nas oitavas da Champions League, mas tentar alguma coisa nas Copas, porque a Premier League é tentar ali, se aproximar ali do G6 para tentar alguma classificação para alguma competição europeia do ano que vem, da próxima temporada, né? Não do ano que vem. Realmente a situação, né, do Chelsea. Claro, tem muito campeonato, e pior é que o Brighton ainda, tanto o Chelsea quanto o Brighton tem um jogo a menos, né, que os outros, então ainda podem encostar ali no top 6, né, que a gente vai entrar agora, o top 6, né, iniciando pelo Liverpool, né, que talvez, pode considerar, é que assim, eu acho que esse talvez seja um ano de início de mudanças, né, no campeonato inglês, e então acho que assim, não tem, isso é legal, né, porque não tem garantias mais, né, de que você vai entrar no campeonato e você vai vencer, ou você vai só passear o campeonato e você vai, com o talento dos jogadores, levar a competição, né? O caso do Liverpool, né? Que se esperava uma disputa pelo título, hoje o time está em sexto lugar, né? A gente entra no top 6. E assim é o sexto lugar, que claro, tem um jogo a menos, se vencer encosta um pouco no Tottenham, né? Tem 5 pontos a menos se vencer, fica só a 2. Mas é como eu falei, o campeonato não tem partida garantida, né? Você pode ver que, né, o Vitor tá falando aí, realmente, jogos muito difíceis, partidas muito complicadas, né? Então a gente tem o Liverpool hoje em sexto, o Tottenham também com uma campanha, né? Sempre falando aí que o Tottenham não é o time que o Vitor sempre fala, né? É, o Conte não vem para brincar, né? Não vem só para cumprir e quer ganhar, então tá ali também tentando encostar, tá em quinto lugar. Um início de recuperação, finalmente, né, do trabalho, né, do treinador que eu já advocava, né, digamos assim, a contratação desse treinador há muito tempo, né, do Erik Ten Hag, né, uma cabeça genial, né, na minha opinião, como treinador, um trabalho espetacular no Manchester United, recuperando aí a força do time, o time hoje brigando, né, está em quarto, talvez brigando aí para buscar talvez o terceiro lugar e dividindo, né, praticamente com ele, né, com jogo a menos, né, dividindo aí, né, na frente, atrás do Newcastle, que também tem o mesmo número de pontos, então por aproveitamento o Manchester United é o terceiro lugar. E o Newcastle, né, que vem e começa, né, finalmente o trabalho, né, investimento pesadíssimo, né, tá, o clube com mais dinheiro hoje no mundo para se gastar, né, um valor pesadíssimo em contratações. O Newcastle começa a refletir o seu investimento, né, nessa terceira posição hoje, né, quarta posição se for considerar, né, considerando pelo aproveitamento, mas é um time que já mostrou que a partir de agora vai frequentar essa parte da tabela, o que vai pressionar, como a gente falou, Chelsea, o Liverpool, times que antes galopavam no campeonato naturalmente, né? Hoje não tem nenhuma vitória mais garantida, né? Na grande maioria dos jogos, né? Então o campeonato vai ganhando muita força. Manchester United recupera muito bem, Newcastle com um trabalho incrível. A gente tem em segundo, talvez, mesmo, por exemplo, Manchester City, que normalmente era um time que tinha sempre manutenção de um controle do campeonato. Tem um pouco de distância, tem, é verdade, né? Mas tem dificuldade, por exemplo, o próprio vencer o Chelsea por 1-0, né? Por exemplo, fora de cá conseguir uma vitória magra, né? Então não tem mais jogo fácil, né? Isso com o Haaland, uma expectativa assim, com o cara quebrando o recorde, quase buscando aí, a meta era buscar a quebra de recorde de gols, né? E mesmo assim o time não lidera o campeonato, porque quem lidera é o Arsenal, né? Que faz uma campanha espetacular, né? Com Martinelli assim cada vez mais se firmando. Acho que dois jogadores, né, que na minha opinião saem da Copa do Mundo com uma boa nota, pensando em 2026, Gabriel Martinelli e o Rodrigo do Real Madrid. Eu acho que são dois jogadores que devem, se fosse eu técnico da seleção brasileira, eu acho que são jogadores que deveriam frequentar mais não só a seleção como um todo, mas arrumar uma forma de colocar eles como jogadores titulares, né? Ainda que ele joga na posição do Vinícius Júnior, né? Que é meio difícil pro Martinelli, mas é um jogador que tem que frequentar a seleção brasileira, né? Não tem como. É um jogador do impacto, da importância. Acho que até o Gabriel Zagueiro também tem que ser, né? O outro Gabriel, né? O Magalhães também tem que ganhar aí um destaque de observação, porque você jogar num time que lidera como lidera o campeonato inglês, sendo titular, né? O Gabriel Jesus também, né? Os três Gabriéis, né? O Gabriel, né? Os Gabriéis, todos eles, né? Merecem aí um destaque, né? O Gabriel Jesus estava até machucado, não está jogando ainda, né? Não voltou, mas é um domínio incrível, né? O Arsenal normalmente é um time assim que tem mais vitórias
não tem o melhor ataque, a melhor defesa, mas assim, me dá uma consistência absurda, né? E o campeonato inglês é o campeonato de consistência, né? Então, a consistência do Arsenal bota 5 pontos na frente do City, é muita coisa, entendeu? Mesmo que ainda tenha muito campeonato para acontecer, né? Como eu falei, a gente não fechou nem o primeiro turno ainda no campeonato inglês, mas a forma que vai galopando, que vai levando, né? O Arsenal é muito boa a campanha. Então a gente, assim, apesar de talvez a disputa pelo título ficar reduzido, até mesmo talvez, né, no ritmo que tá, talvez acabar se encerrando, os times que vão para competições europeias não tem nada definido, né? Como a gente falou, né, do Liverpool que é o sexto até o Newcastle, a diferença é pequena, né? Estamos falando de uma diferença de 7 pontos, né, que pode ser alterada, né, no decorrer da tabela, como a gente falou, né, tem muitos jogos complicados, muitas partidas tensas, né, muitos jogos com nível, com uma atmosfera de jogo eliminatório, né? Então, além dos outros compromissos, né, pelas competições europeias ou pela própria Copa, pelas próprias Copas da Inglaterra, gera essa situação como um todo. E todo esse panorama que vai dando força, né, para o campeonato inglês. Eu queria perguntar para o Vitor o que ele acha desse panorama como um todo, né, dessa situação como um todo do campeonato inglês, o que ele imagina desses times do topo do campeonato, né, que a gente chega agora para falar dos times da elite, qual que vai ganhando, como é que ele vê cada uma das equipes rumo aí à sequência para terminar o primeiro turno e iniciar o segundo turno da Premier League. Esse G6 aí, né, da Premier League, com algumas ressalvas, né? Acho que Liverpool e Tottenham escorregaram muito aí em alguns jogos. O Tottenham brigava pelo título, de repente tomou algumas pancadas e meio que se distanciou um pouco do título. Tem o crescimento do Manchester United, óbvio, mas começando sobre o Liverpool, né? O Liverpool, a campanha é muito abaixo, esperava muito mais, esperava brigando ali pelo título, o Manchester City, o Arsenal é a surpresa do campeonato, mas falando sobre o Liverpool, também uma mudança de filosofia de jogo. Assim, o Klopp, por mais que o Klopp esteja lá e seja o mesmo treinador e tal, ele muda um pouco a filosofia de jogo dele, a filosofia do Liverpool de jogar. Ele começa a trabalhar com um time com uma posse de bola um pouco maior. E isso requer também um pouco mais de tempo. Ele não é assim, ele era um treinador de um time com posse de bola, mas um pouco mais objetiva. Hoje ele começa a ser um time um pouco mais com variações de jogadas virando de um lado para o outro. Na toa com o Salah, até pela chegada dos jogadores que vieram, né? O Darwin Núñez, que acaba de chegar. Que acaba de chegar, não, chegou na temporada. Tem essa mudança com a chegada do Darwin Núñez. O Firmino já não é mais o mesmo jogador, então parece que o time dá uma mudada nessa filosofia de jogo. O Salah volta, o Salah que por muito tempo foi centroavante na temporada passada, às vezes revezando com o Mané, que saiu, volta a ser ponta direita, vem para o lado direito do campo. Do lado esquerdo ainda não tem o Luiz Dias está lesionado, além disso tem o Diogo Jota também lesionado, então ele muda essa filosofia, ele vem para um 4-4-2. Essa filosofia por ter a lesão do Luiz Dias. Então, praticamente, ele tem como centroavante, ele tem uma dupla de atacantes com Darwin Núñez e Salah, o Salah mais jogando aberto pelo lado de direito, fazendo meio que o facão, e uma linha de 4 no meio campo, onde ele vem trabalhando Fabinho e Thiago, mais fixos como meio campistas, como volantes, aberto na direita o Henderson, e aí jogando por aqui, praticamente ele vem fazendo revezamentos. Às vezes joga praticamente o menino, o meia, que é o meia canhoto, esqueci o nome desse meia canhoto, e vai atuando por ali, ou de repente até esse menino, outro menino destro, são dois, esqueci o nome desses dois meninos que vem jogando com ele muito no Liverpool. Então ele tem essa mudança de filosofia pela lesão dos jogadores. Ele começa a ser um time mais de posse de bola. Um time com uma filosofia muito parecida que é o Guardiola, um time de posse de bola, que gira a bola, demora para encontrar a brecha. Então, isso o Liverpool tem um pouco de queda de produção por essa mudança dessa filosofia de jogo, que joga esse menino aberto. São dois meninos. Não, eu acho que eu sei que é o Curtis Jones, né? Que já Isso, jogava, tem o né? Curtis Jones e tem um outro, que é um O canhotinho. Fábio Carvalho, será que seria esse? Não sei se é o Fábio Carvalho. Não. Fábio Carvalho não. Fábio Carvalho é
um outro canhotinho, eu esqueci o nome desse canhotinho, que vem jogando muito no time, que teve uma lesão depois, agora volta a jogar. Então, assim, ele tem essa mudança para esse 4-4-2. Então, praticamente, tem essa queda de produção do Liverpool. Com o Arnold, então, assim, ele não tá mais no 4-3-3 com o Luiz Dias aberto de um lado e era o Salah aberto do outro. Ele dá uma mudada pela lesão do Luiz Dias, também pela lesão do Diogo Jota. São caras que estão fora há muito tempo. Então ele tem essa mudança. Então é normal essa queda do... O outro é o Elliot, né? O Harvey Elliott. Isso, o Elliot, isso. Isso. Curtis Jones e o Elliot. Então, esses dois jogadores vão se revezando ali, sendo titulares, né? Então tem essa mudança por ser jogadores que não são jogadores que são agudos, que vão para o fundo. Jogadores que vêm por dentro. Como o Henderson vem por dentro. Então, assim, ele começa a trabalhar, principalmente tendo dois meias, dois caras. O Henderson, que é um volante, vem por dentro, abre o corredor para ter o Salah, junto com o Arnold, e o Elliot vem por dentro para ter a passagem do Henderson como lateral. O Henderson não, desculpa. Do lateral esquerdo, que também agora estou fugindo os nomes. Tá passado do lateral esquerdo. Tem que ter essa mudança. Robertson, isso. Então tem essa mudança para um time com mais posse de bola. Então, por isso, praticamente é um time que muda um pouco a filosofia, tem uma queda de produção, até para os jogadores entrarem nessa filosofia de jogo. Normal, por isso que o Liverpool tem essa queda e perdeu muitos pontos bestas no campeonato e está brigando ali para tentar chegar no G4 da Premier League. O Tottenham praticamente tem problemas de lesões, né? Richarlison teve lesão do Richarlison, praticamente lesão do Perisic, então tive lesão do Lucas, que é um cara que vem jogando muito tempo, então o time tem uma queda também. Mas em compensação tem o alto nível subindo cada vez mais do Harry Kane. Foi muito bem na Copa, apesar de ter perdido, mas fez uma Copa muito boa, onde era um principal jogador, um dos principais jogadores da seleção da Inglaterra, vindo buscar, sendo um armador até por muito tempo. Faz muito isso no Tottenham, mas assim, não teve acompanhado dos outros jogadores. O Son também deu uma caída, então o Tottenham deu uma diminuída. O Emerson Royal, cara, hoje está na reserva para o Dort. Dort hoje é o titular. O Emerson Royal começa bem, mas dá uma caída. Então, praticamente, tem essa caída no time do Conte. E o Conte, praticamente, que tem um elenco um pouco mais curto. O Conte gosta disso. O Conte não gosta de ter um elenco muito vasto. Ele gosta de um elenco mais curto. Então, praticamente, ele tem essa queda de produção, muitos jogos seguidos. Então, não é normal ter essa queda de produção do Tottenham. Também está em quinto lugar, mas ainda brigando para chegar no G4. No G4, você tem praticamente uma grande subida do Manchester United, que eu já imaginava isso, até falei isso, o Ten Hag é um cara de grandes ideias, um cara que filosofia de jogo muito boa, de posse de bola, ele consegue aliar a posse de bola com ligação direta, tem uma variação tática muito boa, e assim, questão de tempo. Ele praticamente tira o peso do Cristiano Ronaldo do elenco, e o elenco só sobe, porque ele trabalha num ataque muito móvel, de muita movimentação. E ele ganha muito com pontas, né? Ele tem pontas muito bons no contra um. Ele tem o Rashford, que ele volta a atuar do lado do campo. Tem o Garnacho, que é uma revelação argentina, de 17 anos agora, fazendo 18. Muito bom no contra um. O Anthony vai dar a caída de produção. O Anthony faz uma boa Copa do Mundo, mas não voltou tão bem, assim, né? Tem uma caída de produção aí nos jogos do United, até ir para reserva. Você tem o Pelestre, que foi até apesar do Uruguai ter caído na primeira fase, ele fez bons jogos, também deve ser mais utilizado. O Elanka. Então, assim, ele ganha pontas, que melhora muito o estilo de jogo dele, porque ele tem dois caras de valiosíssimo passe no meio campo, que é o Eriksen e o Bruno Fernandes. São caras que acham passes, acham brechas no sistema defensivo do adversário. Então, praticamente, ele tem. Ele ganhando esses pontos, ele ganha muito facão. Ele traz de volta o Marcial, para ter o Sancho ainda, que pode jogar também. Ele tem praticamente. Ele traz de volta o Marcial para ser um falso 9. O Marcial já fazia essa função em outros momentos do United, fazia bem. E vem fazendo bem. Não vem fazendo tantos gols, mas como o Marcial vem para o meio para se juntar com Bruno Fernandes e Eriksen na animação, abre o corredor para a entrada desses pontas, ou deixa praticamente os pontas abertos para ter um contra um, que eles são muito, principalmente o Rashford, que eles são muito de produção na Mountain High. O Rashford é muito rápido, muito habilidoso. O Rashford também fez uma boa Copa do Mundo. Então, assim, ganha muito, além do Casemiro,
é um cara que chega e praticamente domina ali o meio campo, não só com a experiência, mas também o Casemiro é um cara muito forte na marcação, né? Um cara que consegue roubar muito fácil a bola. É um cara muito forte na marcação, tem uma explosão física muito boa ainda para roubar a bola. Então a subida de produção é muito grande do Manchester United. Até aliado defensivamente cresce muito também, né? Ele tem, por exemplo, o Dalot, que já vem jogando bem, ele traz de volta o Wan-Bissaka, que melhora. O tempo que acho que ele ficou fora, ele condicionou melhor. O Wan-Bissaka vem para o Manchester United de boas temporadas no Southampton, fazendo bons jogos ali. Começou bem, cai, agora volta a ter bons jogos. O Shaw também, assim, bem no peso, brigando muito ali com o Malata para ter posição. E a zaga ali, o Lindelof, que cuidou muito. O Maguire fez uma boa Copa do Mundo, volta bem para brigar com o Varane e, e o Martinez, que também fez boa Copa do Mundo pela Argentina e campeão. Então, assim, cresce muito o elenco do Manchester United, cresce muito na filosofia do Ten Hag e briga pelo título. Assim, para mim, é o que corre por fora nessa briga pelo título contra Manchester City e Arsenal. Por que não o Newcastle, que para mim está em terceiro? O Newcastle vem num ano de construção. Vai, para mim, brigar muito ali para estar no G4, para brigar para uma Champions League, mas não vejo o título. Não vejo o título, mas vejo muito forte. É um time que está 15 jogos sem perder, juntando todas as competições aí no futebol inglês, as duas Copas. Não tem competições europeias, por isso praticamente o Ed Howe consegue ter um tempo de conseguir trabalhar a filosofia de jogo dele. Ele muda um pouco mais a filosofia de jogo, ele faz um time bem físico mesmo, um time que se entrega muito, marcação muito. O Joelito vinha no meio campo, agora está atuando aberto pelo lado esquerdo. Um time muito alto, por isso que eu falo, muito físico mesmo, com o Bruno Guimarães voando ali de primeiro volante, sendo aquele cara que dá o. Bruno Guimarães já gira, já domina girando para frente para achar passes entre linhas. Uma coisa assim que até, assim, para mim, o Bruno Guimarães, nesse quesito, é até melhor que o Casemiro, nesse passe entre linhas. Ele consegue achar passe entre linhas, ele é um cara que ele praticamente, é um cara que surgiu no futebol brasileiro como sendo um segundo homem no meio campo, sendo praticamente aquele volante que chega na área no Atlético Paranaense, e foi assim no Lyon também, quando ele chega para o Lyon, ele também trabalha assim. O Ed Howe traz ele para ser primeiro volante com o Longstaff do lado dele ali, atuando do lado dele. O Almiron cresce muito para ser esse ponta do 1 contra 1. O Joelito vem para ser por dentro, para se aliar nesse meio campo, junto com o Guimarães, o Longstaff nesse meio campo, tendo praticamente o Callum Wilson como referência para segurar a bola. Ele trabalha com o Almiron aberto para deixar só o Almiron no 1 contra 1 e o Joelito vem para o meio para ajudar na segurar a bola, até porque o Joelito é um cara alto, é um cara de boa em posição física, então vem para esse meio campo, tendo praticamente ajudando nesse meio campo o Willock, é um jogador que praticamente começa como ponta no Arsenal, mas ele muda para ser um jogador que seja aquele jogador que chega na área, que pisa na área, aquele volante que pisa na área. Então ele muda a filosofia também é um jogador muito físico, o Willock. Um cara, um ponta que não é um ponta da habilidade, é um ponta que fazia o facão. E em vez de ele fazer o facão, ele faz praticamente a pegada de área a área para trabalhar. Então, assim, ele muda essa filosofia de jogo que vem funcionando e foi um time muito físico. Ele tira praticamente do time o Sam Maximan, que é o melhor driblador, por sinal, da Premier League. O cara que mais tem dribles certos na Premier League, é o que mais tenta o drible, mas está no banco. É um cara que entra, de repente, ele trabalha para entrar o Sam Maximan quando o adversário está cansado, até por ser um cara com o alto índice de drible, pegar os caras mais cansados. Então, assim, filosofia ótima de jogo do Ed Howe, para praticamente trabalhar muito com o Tripper como um lateral de ótimo passe. Então, assim, é um time muito forte fisicamente e que vem colhendo, não perde, mas assim, se entrega muito à marcação e consegue te entregar muita intensidade no jogo, por causa de ser um time muito físico e por ter tempo de descanso a mais com os adversários, não joga Champions League, não tem jogos, assim, todos os seus adversários aí do Big Six, aí do Big Six não, né? Big Six não, dos 6 primeiros, estão um na Champions League ou na Europa League, disputando palmo a palmo classificações. Então,
tem outros campeonatos. Então ele consegue rodar o elenco e ter descanso para os jogadores. Então por isso vem colhendo muito fruto disso. E aí você vai praticamente, para mim, a briga mais ferrenha pelo título, que é Manchester City e Arsenal. Manchester City volta com essa filosofia de ter a posse de bola num estilo um pouco mais diferente, com o centroavante hoje mais fixo, que é o Haaland, que por muitas vezes até nem toca na bola, tá? Para quem acompanha, não, o Haaland muitas vezes fica ali fixo, o Guardiola gosta do time, da imposição com a bola, gira para um lado, gira para o outro, vai rodando para lá e para cá. Então, assim, é um time que busca sempre a melhor oportunidade. Ele vem trabalhando o Bernardo Silva muito como homem de meio campo ao lado do Gundogan. O Kevin De Bruyne, às vezes está aberto pelo lado direito para vir por dentro, para ter o De Bruyne até como um homem que o time trabalha a bola e cai no De Bruyne, para o De Bruyne achar o passe. Então o De Bruyne começa aberto pelo lado direito e vem por dentro com o trabalho de bola do City, trabalhando com Rodrigo, Gundogan e Bernardo Silva, os dois se revezando para o Kevin De Bruyne receber um pouco mais limpa essa bola para tentar achar, e aí de repente tem o Foden aberto daquele lado, o Grealish da seleção da Inglaterra. Por mais que você não tenha um grande craque, mas taticamente um time coletivo é muito forte. Você tem o Maguire, por exemplo, muitas pessoas conectam o Maguire, zagueiro, que foi do Manchester United, sai com uma grande contratação, que assim, teve muitos altos e baixos. Mas o Maguire é um cara que ele sofre também pelos anos de Manchester United. Eu comparo o Manchester United muito ao São Paulo. O futebol do São Paulo